ele surgiu já no contexto da Lei 12485. A gente vem de um histórico de distribuidora, na verdade, a Sinapse, que foi quem idealizou o canal por meio do diretor dela, que é o Júlio Workman. Ela trabalha no mercado de audiovisual brasileiro há mais ou menos 30 anos. Ele começou lá atrás, na verdade, ele importava, levava conteúdo brasileiro para os mercados internacionais. Aí ele percebeu que não tinha tanta demanda, na verdade a gente não tinha, 30 anos atrás, você não tinha uma produção de audiovisual brasileiro tão extensa, principalmente do nicho da Sinapse, que é mais ligado a uma coisa que a gente chama edutainment, que na verdade é conteúdo educativo relevante, são documentários sobre temas de cultura, sociedade, etc. E aí ele fez o oposto, ele começou a licenciar conteúdo de mercados internacionais, principalmente europeu, saindo dessa coisa blockbuster dos Estados Unidos, para o Brasil, para TVs públicas, como TV Escola, Multirio, e também para primeiro contrato no Mossad, foi ele que licenciou, então ele tinha uma bagagem muito grande com o audiovisual, ele tinha muita coisa licenciada e tinha um relacionamento com os produtores. Porque como ele fazia esse licenciamento, nunca parou essa relação do licenciamento do conteúdo brasileiro para o exterior. Então ele conhecia a maioria dos produtores independentes, só que ele não era um canal de TV, ela era uma distribuidora que licenciava para canais de TV. Então quando surgiu a Lei 12485, a primeira ideia, na verdade, não foi fazer um canal de TV, foi pegar os conteúdos que a Sinapse tinha e colocar no mercado. Foi uma felicidade. Agora o conteúdo brasileiro vai ter mercado, né? E aí a gente tentou vender e ninguém queria comprar o conteúdo, os canais dizendo não sei o quê. E a NET, ela tinha patrocinado o Porta Curtas durante um ano por conta da Now. Todo mundo conhece a NET Now? Então a Now tinha acabado de surgir, e aí ele tinha que colocar conteúdo, ele acabou patrocinando o Porta Curtas e jogou os conteúdos do Porta Curtas dentro do Now, então já tinha um relacionamento. E aí, numa conversa, os caras falaram, a gente não quer patrocinar nada não, mas a gente está precisando de um canal de TV. O Juca, que trabalha com a gente, que é louco assim, falou, então vou criar um canal de TV. Só que não era bem uma loucura, porque ele já tinha o conteúdo em casa. E a partir daí começou, na verdade, a gente empacotar esse canal, que ele traz um pouco dessa herança da Sinapse do Porta Curtas, até por isso que o nome é curta, apesar de não ser um canal de curta-metragem. Então o que é o canal curta? Ele traz esses conteúdos que a Sinapse, durante quase 30 anos, trouxe dos mercados internacionais, então que são esses conteúdos que a gente chama são documentários relevantes, séries, etc., com o conteúdo nacional que a gente exportava para o exterior. E isso tudo foi empacotado dentro desse canal, que foi qualificado como super brasileiro. Você quer explicar o que é mais ou menos essa... Os canais super brasileiros são os canais que, por obrigação, exibem 12 horas de conteúdo independente nacional, sendo 3 deles 3 horas no horário nobre. E o curta é um dos 4? São 4. Canal são Brasil, 4, né? Não, 3 independentes e o Canal Brasil que não é independente. Exatamente. Tem o Cine Brasil TV e o Box Brasil e o curta. Então, por obrigatoriedade, as empacotadoras têm que ter pelo menos 3 canais, dependendo, né, do número do pacote a ser oferecido. Ela, por obrigação, tem que levar 3 canais. Então, o curta surgiu meio que para suprir essa demanda. Por isso que a NET precisava de um canal, porque quando surgiu a lei... Isso, tinham até outros canais no mercado. E aí foi uma loucura, assim, quando o curta entrou no ar, porque era um negócio assim, não tinha um canal, a gente tinha os conteúdos licenciados, a gente tinha um contrato com a Casablanca, que é quem opera o sinal, né? Quem tinha um contrato com o satélite, mas podia ser cancelado, mas a gente não tinha uma case de nenhuma operadora. E, na verdade, você tinha mais gente do que espaço nas operadoras. Então você estava negociando, aí mais ou menos uns 10 dias antes do canal, da lei entrar em vigor, que fala, na verdade, do canal ter que entrar no ar, que era 1º de novembro, a NET assinou.
E aí quando a NET assinou, os outros canais assinaram, as outras operadoras assinaram também, só não assinou a Sky. E aí eu não sei se vocês acompanharam nessa época, a Sky ela foi contra. Até hoje ela briga, acho que ela tem até uma liminar, tinha uma liminar, não sei se caiu, que ela não é obrigada. Apesar dela carregar os cabecs, ela não era obrigada, que ela achou que de alguma forma a Ancine estava se metendo num negócio que era do outro, ela estava querendo regular o mercado que não era para ela mexer naquilo ali. Então eles tiveram uma briga e, enfim, a gente acabou... Uma briga um pouco maior também, porque a lei, além desses mecanismos de cota, também permitiu que as telecoms, as empresas de telecomunicação, pudessem ter canais de televisão. Então isso gerou a briga. O Super Brasileiro, na verdade, ele tem que exibir um conteúdo que ele é qualificado como 01. E aí esse 01, a Fernandinha vai explicar, ele é por eliminação. O que é 01? É conteúdo qualificado, conteúdo independente de espaço qualificado. E aí tem a definição do que é espaço qualificado, que é por exclusão, que se exclui os conteúdos religiosos, manifestações e eventos esportivos, concursos, publicidades, televendas, comerciais e todos esses que vocês podem ver aqui. Então, tudo o que não é isso é espaço qualificado. O que sobra mais ou menos para o curta, que é basicamente o que a gente tem, são os documentários, as séries documentais e ficção. É basicamente o que o curta tem. A gente não tem série de ficção, mas também seria espaço qualificado, outros canais, cabecs tem. Parece que é uma coisa simples esse negócio do 01, mas ele dá uma dor de cabeça danada. Porque como a lei, na verdade isso tudo é muito novo, né? Tem mais ou menos 3 anos. E aí existiam muitos conteúdos independentes que estavam classificados como 02, que não são independentes, mas aí na verdade eles tinham que entrar para a Ancine, para reenquadrar e blá blá blá, não sei o quê. E o canal, todo final do mês, ele tem que submeter um relatório para a Ancine que é complicadíssimo, assim, você fala, na verdade é o teu playout, assim, você fala tudo que você exibiu, quando começou e quando terminou, com a classificação, e aí eles fazem uma soma para ver se você está cumprindo a cota naquele dia. E não tinha conteúdo brasileiro no mercado qualificado como 01 o suficiente para você fazer isso, sem ficar repetindo o mesmo conteúdo o tempo todo, que até alguns consideram uma brecha na lei, que é porque você não tem limite de reprises, né? Então você pode ter um filme passar ele mais de uma vez por dia. E acaba regulando isso o mercado, porque, enfim, você não vai assistir um canal e ninguém... Só para contextualizar, o que a Vanessa está falando de 01, 02 é a classificação do CPB, que é como se fosse a certidão de nascimento do conteúdo para a Ancine, que é certificado de produto brasileiro. O certificado vem com o tipo de conteúdo, qual a classificação do conteúdo, seja independente ou não. Mas como não existia lei, não existia obrigatoriedade, não tinha por que as pessoas correrem atrás dessa classificação independente, constituinte de espaço qualificado, saía o CPB da forma que saía e ninguém corria atrás disso. E aí o processo, mas como tudo na Ancine, um pouquinho complicado. Você tem que mandar um requerimento para a Ancine, pedir que seja reavaliada a independência do conteúdo, e aí a Ancine chama deferimento, faz o deferimento ou não do CPB do canal. E aí 01 independente, 02 o que não é independente, 04 o que é internacional. O curta, ele desde que foi... Era uma dificuldade, na verdade, a gente montar a grade de programação lá no início do canal. Aí no primeiro ano, a gente teve a ideia de fazer semanas temáticas. Então o prime time era temática. Por exemplo, uma semana a gente dedicava às artes visuais, a outra semana ao cinema. E aí todo prime time tem o prime e o super prime. O prime a gente considera a partir das 6 e o super prime a gente considera a partir das 9. Então na verdade era o super prime, ele era de programas dedicados a um tema. Então a gente teve história política, artes plásticas, cinema, que na verdade era metacinema, meio ambiente, um monte. Aí a gente ficou um ano assim, foram 13 semanas temáticas. E quando terminou o primeiro ano, foi muito legal, não sei o que, mas não dava para continuar fazendo isso por até uma questão de fidelizar. Porque às vezes a pessoa que adora a história política não gosta de artes plásticas, não é que não gosta, mas não quer ficar a semana toda assistindo conteúdo de artes plásticas. Fora que era muito difícil você conseguir montar uma semana com conteúdos legais só daquele tema, era um puta desafio.
Então, depois do primeiro ano, já mais amadurecida a experiência da questão dos dias temáticos, das semanas temáticas, a gente lançou os dias temáticos, que está até hoje, a gente acabou de fazer 3 anos, que é segundas da música, terça das artes, aí artes cênicas, artes visuais, dependendo do enfoque, arquitetura, quartas do cinema ou metacinema, quinta do pensamento, que entra literatura, filosofia, psicologia, antropologia, e sextas da sociedade, que aí é mais história, política. O canal, ele sempre quis se posicionar como um canal amigo do conteúdo, do produtor. Então, desde o início, na verdade a gente já visitava os mercados internacionais, a gente já era convidado dos festivais, então apesar de a gente não ser um canal, tudo era muito próximo assim, da realidade da gente, a gente já conhecia a galera e tal. Então, a seleção de conteúdos desde o início, ela se deu através de mercados e festivais de audiovisual nacionais e internacionais. Fernandinha que se dá bem, acabou de chegar de Cancún, foi pro MIP, postou um monte de foto bonita lá no Facebook dentro do mês. Um catálogo de produtoras e distribuidoras, e o que eu acho que é mais legal, que é o banco de oferecimentos ao canal. A gente já lançou o canal recebendo propostas de produtores do Brasil todo. Na época era um formulário até meio tosquinho, assim, online e tal, que qualquer produtor podia chegar lá e submeter um projeto ou o conteúdo pronto, ele oferecia, a gente avaliava. A avaliação de conteúdo também foi uma coisa que melhorou muito ao longo do tempo, porque no início a gente recebia um monte de coisa, não sabia às vezes muito bem como colocar aquilo ali num processo, sabe, avaliar, mas hoje em dia a gente faz uma reunião por semana, em geral às terças-feiras. A equipe de curadoria deve ter umas 6 pessoas, mais 6. Então tem uma galerinha. Não contando comigo, só pra 6. Não contando comigo e você, são 6 pessoas. E aí a gente distribui tudo que a gente recebe, cada um fica com uma parte do conteúdo e tal, assiste na semana seguinte a pessoa fala sobre o que assistiu, se está aprovado ou não. E acho que algo interessante da curadoria do canal é que, apesar do motivo não ser só esse, porque o canal é pequeno não tem pessoas apenas para a curadoria, então as pessoas não fazem só isso, o que traz uma experiência interessante para dar visão para escolher o conteúdo do canal. Então esse debate de pessoas que trabalham em diferentes áreas do canal e também vêm de diversas áreas de conhecimento traz uma discussão de opiniões e de visões sobre o que deve passar no canal ou não muito rica. Então não tem ninguém que fala isso passa, isso não passa. É realmente uma boa parte da equipe, uma equipe de um pouquinho mais de 30 pessoas, 6 discutem conteúdo. Então o conteúdo realmente tem muita cara do canal, tem muita discussão e realmente quem está lá escolhe o que passa no canal ou não. Então, o canal já tem um número muito grande de projetos contratados, mas que são para o futuro. A gente tem 2 prontos. Isso que eles vêm sendo aprovados desde 2012. Então, enquanto a gente ainda não tem esses conteúdos inéditos e não feitos para o canal, mas feitos para a primeira licença do canal, depois a ideia é que esses conteúdos circulem pelo mercado, enquanto isso a gente compra os conteúdos prontos, que estão aí no mercado, alguns inéditos, outros não, e isso também inclui as aquisições internacionais. Aqui eu trouxe alguns números que a gente estamos fechando ainda, né, o ano com 172 novos títulos, aí não entraram as renovações, porque conteúdos que expiraram a gente renova. Esses são 172 novos títulos, entre séries, curtas e longas, e sendo que 80% do conteúdo é independente e nacional. Ou seja, a gente por obrigação tem que ter 12 horas por dia, mas a gente vai além disso. A gente não se ateia só na metade do dia. A gente tem 80% de conteúdo realmente brasileiro independente. E outro dado interessante é que durante esses 3 anos do canal a gente tem no nosso controle de compras, todos os fornecedores não
não são os que a gente se relaciona, a gente se relaciona com muito mais que isso, mas que a gente comprou efetivamente 260 fornecedores, entre distribuidores de conteúdo e produtores de curta-metragem, produtores de documentários. Tem uma coisa interessante em relação a isso, na verdade duas coisas. Eu queria falar uma, é que o canal, ele não tá, antigamente não estava muito preocupado com tem conteúdos mais antigos, não tem essa coisa do ineditismo, não sei o quê, então tem muito conteúdo que a gente resgata para passar. E uma outra coisa é que foi setembro a Supercota? Foi setembro, aí é 121. Exatamente. Desde setembro, o canal ele cumpre essas 12 horas e as 3 horas do Prime, só que tem agora tem uma regra, passou a vigorar uma regra nova, que já estava prevista, que é a do tempo de conteúdo. Então, metade do conteúdo exibido no dia, ele tem que ter 7 anos, né? Tem que ter 7 anos ou menos. Ou menos. Então, metade do seu conteúdo tem que ser recente. Isso é muito importante para você fomentar, porque senão, enfim, você girar o conteúdo. Isso não aconteceu antes, quando saiu a lei, porque você não tinha conteúdo no mercado para isso, você não tinha uma produção regular que permitisse que você tivesse tantos conteúdos novos sem ficar repetindo muitas vezes a mesma coisa. E lembrando do sistema de exclusividade dos canais. Algo que está passando no curta hoje, por um tempo não vai passar em outro canal e vice-versa. Então, tinha que ter muito conteúdo, né? Não, e era muito louco, porque estava tudo preso com o Canal Brasil. Antigamente o Canal Brasil comprava conteúdo por 70 anos, porque você não tinha mercado. Quem ia comprar conteúdo do Brasil? Se fez um filme, você vai vender para quem? Né? Se for um filme mais dentro do nosso tipo de conteúdo, ninguém comprava. Comprava o Canal Brasil e nem o documentário. Em geral, as ficções ou documentários, às vezes comprava e ficava ali. Aí o Canal Brasil chegava uma proposta para você. 70 anos, você não vai vender para mais ninguém mesmo, não tem mercado. O mercado passou a existir depois da lei, principalmente. A lei é para você criar esse mercado. Então você tinha um monte de contratos de 70 anos e a lei faz isso não ser nem mais interessante para o Canal Brasil. Por quê? Eles acabaram ficando com um monte de produto de prateleira que eles não conseguem exibir, porque eles têm que cumprir cota. A cota agora aumentou, antigamente a cota era de 1 ano. Agora o conteúdo cumpre cota com 3 anos, facilitou a vida. Antigamente estava difícil, a vida da Fernanda era bem difícil, eu via lá enlouquecida, porque a cota vencia, você estava sempre tentando... E praticamente acabava a vida útil daquele conteúdo, porque como a gente tem que cumprir a cota por obrigação, então o que tinha passado 1 ano, por mais que a gente tivesse mais 1 ano de licença, ele ficava ali meio esperando a oportunidade, uma brechinha na grade que não precisasse cumprir cota, para a gente poder colocar ele de volta, mas sempre tendo que alimentar a cota de conteúdos novos com menos de 1 ano para poder cumprir. E aí essa IL 121, que também, além de vir com a supercota dos conteúdos com 7 anos ou menos, trouxe também os 30 meses, não são 3 anos, são 2 anos e meio de cota. A Ancine, através do fundo setorial, ele fez uma das coisas mais legais, assim, que começou meio esquisitinho, assim, no sentido, eles também batendo cabeça. Então o primeiro edital de 2002 foi... Ninguém 2012. Praticamente entrou em 2012, que não dava, não era atraente para os canais, ainda mais para um canal pobre igual o nosso, não tinha como entrar, então a gente pegou pouquíssimo, mas quando eles vieram com o edital de 2013 já melhorou muita coisa. E a Fernandinha vai explicar, mas assim, eu lembro que no primeiro ano do canal, a gente fez uma apresentação para o conselho, que foi uma galera que participou, uma galera de mercado que participou do processo de criação do curta, assim, dando ideias e tal. E no final do slide era assim, fundo setorial, a grande esperança. Na verdade, a gente não sabia o que ia acontecer. E aí hoje, talvez seja o fundo setorial o grande orgulho. A Fernanda vai explicar por quê. Antes disso, acho legal comentar que o curta, nesse âmbito de querer ter conteúdo e precisar também de conteúdo, a gente sempre saiu a lei, a gente lê e tenta entrar de alguma forma. Então, a gente tá junto com a Ancine nessa de, olha, essa lei tá um pouco estranha, como é que a gente vai cumprir isso, como é que a gente vai conseguir entregar isso se vocês não explicam direito quais são as condições. Então a gente está ali, a Ancine chegou com guarda-chuva, com dinheiro e tudo mais,
mas os canais também fazem a sua parte em construir os incentivos. E aí o Curta entra nos incentivos para conteúdo de televisão, que são o Prodave 1 e 2. O Prodave 1, que é para produção, né, para telefilmes de documentário e séries de documentário. E o Prodave 2, que é projeto de programação, é um conjunto de conteúdos que o canal diz que já monta esquematicamente a sua grade, fala, olha, quero esse conjunto de conteúdos. Esses dois são originalmente para televisão mesmo. E o Prodave 6, que é um pouco diferente, que é o suporte automático, que é uma bonificação que a Ancine dá para os canais quando eles licenciaram muito conteúdo, muito não, né? É proporcional. Quanto você licenciou de conteúdo independente nos 2 anos anteriores à da vigência da chamada pública, você contabiliza um número de pontos e esse número de pontos é revertido em uma verba para uma conta automática que você pode direcionar para conteúdos de produção independente. E o Prodave 6 é o único que permite que um canal entre com uma pré-licença em algo que tem destinação para cinema. Então vai passar primeiro cinema, o canal já pré-licencia para a primeira exibição na TV, no caso para o curta. Uma coisa do Prodave 2 que foi bacana, assim que saiu, o edital saiu no finalzinho do ano, assim, e aí o Juca, que é o diretor lá do canal, ele é conhecido como o português da padaria, que é aquele cara que fica ali, então ele ficou tarado no negócio e tal. E aí, eu lembro que antes do carnaval, tipo, no dia anterior, assim, já tava todo mundo curtindo, a gente tava lá na casa dele pra mandar, submeter o projeto de programação. Só que o Prodave 2, ele diz o seguinte, na verdade, você precisa fazer uma chamada pública para que os produtores apresentem os conteúdos, você faz uma seleção desse conteúdo via essa chamada pública e depois você apresenta o seu projeto de programação. Só que o canal, ele já surgiu fazendo a chamada pública, a gente já nasceu pegando o conteúdo, então a gente já tinha um banco de projetos que a gente já tinha recebido, que a gente queria contratar, antes de sair o Prodave. Então quando saiu o Prodave, dentro do edital tinha uma linhazinha que falava que esse negócio, o Prodave geral, ele fica mais, não fica só para essa chamada, um negócio que nem sei quanto tempo dura, não lembro direito, mas ele o regulamento geral do Prodave? Ele que rege, tem o regulamento geral que rege todos os abaixo dele, né, que aí vão saindo as outras chamadas, ele rege todas. Então ele falava assim, caso já exista uma seleção prévia, você pode submeter direto o projeto de programação. E aí o Juca, ele falou, vou submeter direto o projeto de programação porque a gente fez uma chamada pública. E a gente, Juca, você tá louco, isso nem está previsto, a gente entrou lá dentro do sistema do BRDE, não tinha essa opção. Ele falou, não, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E a gente fez, então o grande trabalho foi justificar e comprovar que a gente tinha feito essa chamada pública prévia, escreveu o projeto de programação, inscreveu no BRDE e foi. E começamos a perturbar, porque o negócio durou um ano, quase ninguém respondia, então todo mundo, mas cadê? E aí o Curta, ele foi, na verdade, o primeiro canal, considerando todos os canais brasileiros, que teve o projeto de programação aprovado. E até hoje o canal é o que mais tem projetos aprovados. Então, esse espírito de... A gente acha, não, existe a Ancine, um órgão lá supremo, com toda a sua burocracia, e os canais que estão sujeitos a ela. Não, é realmente uma conversa, é realmente um diálogo, e as coisas ainda não estão estáveis, ainda não estão sedimentadas, o que é bom. Né? Não é uma palavra que está lá escrito no Prodave, não. É discutível, o canal está em cima, e a gente também fica instigando os produtores a entrar em contato, porque é tudo muito novo. Na verdade, o Curta, ele se aproveitou muito dessa coisa do fundo setorial, porque ele é um canal pobre, se você for comparar a outros grandes canais. A gente vive do valor que é por assinante, a gente está numa base grande, mas o valor que a gente recebe por assinante não é tão grande. Então a gente não teria verba interna para investir no conteúdo original de qualidade. Então o
fundo setorial foi, enfim, a gente tinha que aproveitar ali para ganhar relevância, para a gente fazer o canal que a gente queria fazer. E aí eu acho que a gente tem feito isso, a prova disso é que a gente tem mais de 45 projetos originais licenciados. O canal Curta é de longe o canal que mais licenciou conteúdos via fundo setorial. A gente recebe direto, você vai lá quase toda semana, tem produtor lá na nossa salinha de reuniões conversando sobre o projeto, trocando, para que seja um negócio que tem uma sinergia, assim, sabe? Que tenha a cara do canal, enfim, também para aumentar esse laço do canal com os produtores. E até para todo mundo se profissionalizar junto, né? Porque é algo novo, então ninguém sabia como é que funcionava. A gente está descobrindo, os produtores estão descobrindo, a gente ajuda os produtores e muitas vezes tem aquele medo, né, da burocracia. Ah, não, vou ter que mandar um monte de documento para a Cine. São muitos documentos realmente. A gente no canal fez um kit, então quando o projeto é aprovado, a gente já basicamente manda modelo de tudo para os caras, fala, olha, faz igual que vai passar, porque a gente já tem 45 aprovados assim, e ligação todo dia, como é que faz, liga para a Ancine, conversa, vamos. Então é realmente todo mundo de mãozinha dada tentando. É porque esse processo, há pouco tempo atrás, a gente começou a achar que era lenda, porque demorou muito, assim, pegou, colocou edital, eles não estavam preparados para receber esse grandíssimo, gigante processo. O edital era complicadíssimo, então nenhuma produtora entendia. Produtor brasileiro tende a não gostar mesmo de burocracia, não sei o quê, então os caras já tinham, será que esse negócio vai rolar? Não vou entrar nesse negócio. Ler contrato. Exatamente. A gente chegou a ir à audiência com a Ancine, não sei o quê, pra cadê, e eles falavam que nenhuma produtora conseguia entregar tudo direito, até que o negócio começou a realmente sair. Então assim, vocês estão fazendo produção audiovisual, acho que muita gente deve estar produzindo coisas, querendo produzir as coisas. Não vou falar que um edital é fácil, não. Conheço gente que entrou e foi rejeitado, porque você passa pela análise de um parecerista que nem sempre o cara vai saber avaliar com critério a relevância do seu projeto, mas pelo que a gente vê lá dentro, funciona, as coisas acontecem, o dinheiro demorou a sair, mas agora que está saindo, as produções estão andando, então vale a pena. Não é fácil, mas também esse mercado não é fácil aqui no Brasil, então é natural, mas pelo menos é uma coisa que está funcionando, está andando. E acho que voltando um pouco, acho que é importante, talvez, não sei se vocês já tiveram contato, como é que acontece isso. Tem as chamadas, né, o Prodap 1, o Prodap 2 e o Prodap 6, tem outras, tem Prodecine, que é para cinema, enfim, mas o canal trabalha com 1, 2 e 6. O canal faz uma pré-licença, ele se compromete a exibir o projeto quando ele estiver pronto e paga uma porcentagem do total de itens financiáveis do orçamento. E aí lá o Ancine diz o que é item financiável, o que você pode pagar com a verba da Ancine ou não. Então, quem faz o investimento no conteúdo é a Ancine, mas o canal entra depois com essa verba de pré-licença. Vocês entendem mais ou menos o que é esse fundo setorial? Ele é como se fosse um fundo de investimento para retornar, enfim, tem as regrinhas, e ele é basicamente dinheiro de imposto, então ele pega o dinheiro que ele recebeu e colocar. Ele funciona, a gente tem algumas questões em relação à avaliação, que na verdade eles foram até um pouco superados com a coisa do Prodav 2 e do suporte automático. Por quê? O objetivo do fundo, ele retornar um investimento. Só que, na verdade, essa grana que entra para o fundo setorial, ela já é um dinheiro que entrou para o setorial via mercado, via imposto, não sei o quê. Então, na verdade, ele é para fomentar mercado. Você não pode fomentar mercado só com Globo Filmes, entendeu? Então, na verdade, se você for pensar só no retorno do seu investimento, a gente vai fazer SOS Mulheres ao Mar 1, 2, 3, 4, 5 e de vez em quando vai retornar, porque vai ter um outro blockbuster. Então, na verdade, eu acho que esse fundo ele precisa ir além no sentido de agregar valor, entendeu? Você tem que produzir conteúdos e até eles têm uma linha, conteúdos regionalismo, não pode regionalismo, né? Não tem isso, tem que ser conteúdos de interesse nacional. Do valor e dentro do valor destinado a cada linha, tem uma cota, geralmente 30% Nordeste e Norte e 10% para o Centro-Oeste. Então,
já tem essa alocação da própria Ancine e não fomentar só o Sudeste e o Sul. Isso é engraçado, porque é difícil você conseguir projetos fora do eixo no Rio-São Paulo. Tem muita coisa aqui, e aí para a produtora que está fora é mais fácil o projeto dela ser selecionado, porque tem uma quantidade menor assim, de coisas para a gente avaliar. O canal curta, ele não tem comercial, intervalo comercial. Ele trabalha sempre, todos os intervalos a gente preenche com peças de jornalismo ou peças de parcerias culturais. Então, isso tem dois motivos. Primeiro, a gente achou bonito se posicionar com um canal que é 100% de conteúdo, independente. E a outra coisa é que a gente também não tem ninguém chegou lá para tentar botar publicidade e a gente não queria botar publicidade no decolar no meio da programação, que ia ficar meio esquisito. Então, a gente não exibe publicidade nos intervalos. No intervalo, a gente apresenta entrevistas com produtores, artistas, críticos, pensadores, poesias, performances, vídeos produzidos com parcerias, etc. No primeiro ano do canal, também nessa reunião de conselho, uma das coisas que todo mundo conversou com a gente e sugeriu era que, como a gente era um canal jovem, a gente tinha que se relacionar e se associar a outras marcas, a outras instituições culturais brasileiras. Então, a gente começou a trabalhar nisso muito forte a partir do primeiro ano. A COSAC acabou de fechar, mas a gente tinha parceria com a COSAC, Arte Rio, Bienal, Select, MASP, MAN São Paulo, MAN Rio, Polivox, enfim, a gente faz um monte de parceria. E aí, em alguns casos, a gente produz os vídeos com essas pessoas e em alguns casos eles fornecem os vídeos. No início a gente pegava muito com Companhia das Letras também. Então, basicamente, a produção interna produzida dentro do canal, ela é de jornalismo ou essas peças culturais ou promo, que a gente também tem uma característica diferente em relação a promo, que quando a gente licencia um filme, em geral a gente faz uma coisa que a gente chama chamada mediada. A gente chama o diretor para ele pegar e apresentar o conteúdo dele, falar por que aquele conteúdo é bacana, às vezes falar uma curiosidade da gravação. A gente dá um espaço para o próprio cara que produziu aquele conteúdo, ele divulgar aquele conteúdo e dialogar com o nosso espectador. E aí a gente tem um dogma que pelo menos 50% do conteúdo licenciado para o canal precisa ser mediado. Então, basicamente, o que a gente produz lá no canal é isso. E fisicamente é a maior parte do canal, né? O intervalo é a maior parte do canal. Tem mais pessoas trabalhando para os intervalos do que para o conteúdo em si. A gente não tem Ibope. O Ibope é caro para você assinar. O canal novo, a gente achava que não ia estar também bombando assim, então não ia pagar para ter uma estatística como se fosse sensacional. Mas normalmente você contrata Ibope para vender publicidade. A gente não vende publicidade, não contratamos o Ibope, mas aí a NET fez uma pesquisa para a base de assinantes dela, perguntando quem conhecia, assistia ou só tinha ouvido falar, assim. E aí 25%, isso foi ano passado, 25% dos assinantes conheciam ou já tinham ouvido falar. 9,3% dos assinantes assistiam o canal, sendo que 89% assistia muitas vezes ou sempre. Desse 9,3%, 89% assistia muitas vezes. Isso pra gente é muito legal, porque é muito difícil você ser conhecido. E nem é também o nosso maior foco e tal. Mas quem conhece a gente acaba assistindo. Então, enfim, foi uma pesquisa bacana. A NET é que tem um número de assinantes, então ficou feliz com a pesquisa. Desafios até aqui. Foram muitos. Eu já falei de alguns, acabei falando antes. A questão principalmente do trato com a Ancine. Não que a Ancine seja pouco... Eles também estão aprendendo a fazer, estão batendo cabeça pra caramba. E aí, como a gente é um canal regulado, tem trocentas mil obrigações, são complicadíssimas. Então você precisa estar com um catálogo muito afinado, suas informações todas muito atualizadas. E às vezes a base da Ancine está desatualizada. Esse relatório Ancine é complicadíssimo. Uma outra coisa que era muito difícil, a gente tem uma equipe que não é muito grande e que todo mundo faz coisas diferentes. Então, só para exemplificar, a pessoa que faz o editor
é o gerente de redes sociais que produz e é o produtor de curta-música. Então você pega uma pessoa, a outra é também produtora e é responsável pelo upload de FTP. O designer é a câmera também. Então é uma equipe meio... Todo mundo acaba... Exatamente. Todo mundo acaba fazendo um pouco de tudo. Que tem muito a ver com coisas que a gente acredita, que é... Enfim, você não precisa ficar fazendo só aquilo ali. A gente também, ninguém sabe fazer uma coisa só. Então a gente... Só que qual era o desafio? Como é que você vai organizar uma galera que na própria função parece ser meio desorganizada, né? Que você não tem uma função meio definida. Então a gente teve que, apesar de parecer que a gente é mais informal, o processo todo é muito bem organizadinho, a galera teve que aprender a lidar com uma série de burocracias mesmo, sabe? De você, principalmente relacionadas à informação, a procedimentos E a prazos, assim, né? E talvez o maior desafio é a coisa de você ajudar a profissionalizar o setor, principalmente se tratando de pequenos produtores que não sabem nem o que é CPB. E o canal não pode exibir uma coisa que não tem CPB porque a gente precisa cumprir cota. Então não posso, por exemplo, seu conteúdo é sensacional, mas ele não cumpre cota, não tem esse espaço na minha grade, entendeu? E eu também nem tenho dinheiro para contratar tanta coisa que não cumpre cota, porque senão não tem dinheiro para contratar o que cumpre cota. Mas que eu ia falar ainda das questões contratuais, negociais, o que o canal faz, que é diferente de qualquer outra, quer dizer, da maioria dos outros contratos de outras programadoras, é exigir apenas 12 meses de exclusividade. A gente tem algum tipo de critério, então, né? Tem. Vocês compram? Não. Vocês licenciam? Não, a gente tenta ter 12 meses de exclusividade, mas o contrato vale por 30 meses. Passaram 12 meses, você está livre para vender para quem você quiser. Pede para outro canal, faz seu filme circular. Tem uma coisa que é característica, o canal surgiu de uma distribuidora. Isso diz muito, porque o nosso concorrente é cliente do nosso chefe, entendeu? Do mesmo dono. Então, assim, hoje em dia as operações que na verdade Sinapse Produções e outra Sinapse Programadora. Sinapse Programadora é a do canal. As operações são completamente separadas. Foi quando até a Fernanda entrou para trazer essa operação para dentro, porque antigamente a Sinapse Distribuidora, que fazia o licenciamento de conteúdos para o canal curta. Como as operações estavam ficando levemente separadas, por conta são escritórios diferentes e tal, a gente em algum momento sentiu necessidade de ter uma pessoa do licenciamento, mas ali do lado, que fosse uma pessoa de conteúdo. Porque a Fernanda, ela só não avalia conteúdo porque normalmente não tem tempo, mas faz parte ali também da equipe de curadoria. E aí essas operações acabaram sendo separadas aos poucos, tal, mas o histórico não. Então, por exemplo, o Box Brasil é concorrente? Mas ele, quando lançou o Box Brasil, a Sinapse Programadora, a Sinapse Distribuidora, foi a que licenciou mais conteúdos. Pra gente foi maravilhoso, era um cliente na época, a Box Brasil, eles estavam comprando pra caramba, depois acabou o dinheiro. Mas eles compraram um monte de coisa, então você não tem essa coisa assim, vou prender o conteúdo para não passar não sei aonde. A própria Arte 1, que apesar de ser um canal de 3 horas, ela não tem uma concorrência dentro das cotas, mas ela acaba tendo uma programação parecida. A gente liga para eles, às vezes a gente licencia o mesmo conteúdo, acontece direto. A gente compra muita coisa na Arte France, então eles também, então às vezes a gente, por exemplo, Pina. A Pina não foi RT. Não, foi Movision, isso aí. A Pina tem uma coisa engraçada, que a Pina é o nome da filha do dono do canal e a diretora de programação é uma fã da Pina e a gente queria muito exibir o Pina, o filme é incrível, não sei o quê. Exatamente. E a Arte 1 comprou também. Então eles ligam, a Bibiana, que é a diretora de programação, ela liga pra Arte 1 e eles trocam, você bota na data tal e aí fica 3 meses aqui. E a gente soube através de comunicação dos canais, porque o próprio vendedor não comunicou que estava vendendo para os dois ao mesmo tempo. E a gente nem fala a palavra concorrente. A gente até evita falar que é concorrência, porque na verdade a gente, sabendo que são canais parecidos e que cumprem cota e vão estar ali, então a gente tenta fazer uma programação complementar um ao outro. O Arte 1 é levemente mais clássico, tem balé, orquestras,
A gente tenta se distanciar disso para que os dois canais tenham seus espaços e seus caminhos. Cada um tem uma identidade, né? E a briga é meio diferente, assim, porque se você tem, por exemplo, dois grandes estúdios de cinema que ocupa muito o mercado, sabe? Aí você vai brigar. A gente, na verdade, briga por uma outra coisa, que é você conseguir colocar esse tipo de conteúdo que a gente gosta, dar visibilidade para eles. Então, dentro da filosofia do canal, é legal que a gente tenha concorrentes, porque você tá dando mais janela e a gente, imagina, se só tivesse a gente ia ter que, aí a pressão aumentar, assim, o produtor ia chegar, não, você tem que comprar, não sei o que, só tem você, é muito diferente. Então, é importante que você tenha esses outros canais e é importante que a gente, de alguma forma, trabalhe em conjunto mesmo e tenha essa troca. Então, vira e mexe, não foi só com pila, vira e mexe tem um conteúdo que calha da gente negociar ali quem vai. De vez em quando a gente acaba não brigando, assim, disputando, por exemplo, tem os filmes do Itaú Cultural, aí fica meio ali, vai pra um, vai pra outro, vai por dois. A gente não tem muita preocupação de, sou parceiro da Arte 1, posso ser parceiro de vocês? Pode. Os outros canais em geral têm mais essa preocupação. E aí nem é uma coisa, isso realmente vem dessa herança de ter lidado com outros canais. Então, por exemplo, o próprio Canal Brasil é o Sadinho, né? Ele é super amigo do... vizinho do Juca, então eles batem mó papo, não sei o quê, falam, o Juca pega dica com ele. E avaliar conteúdo é algo trabalhoso, é algo que toma bastante tempo da equipe, que não faz só isso. Então, também é um trabalho nosso educar os realizadores para que mandem pra gente somente o que não que, óbvio, a gente não vai aceitar tudo que chega também, mas o que é de certa forma relevante ou que se enquadra, né? Porque às vezes chega lá programa de culinária, novela, UFC, programa websérie adolescente. Então, a gente olha assim e já fala, coitado. Isso é uma dica que eu sempre nem leu o site, sabe? Nem leu que canal ele tá mandando. Então, é um trabalho também educar. Então, às vezes, até no mercado, assim, o cara chega pra falar comigo, não, que eu tenho essa série adolescente. Fala com a Globosat, vê lá no Multishow. Aí, às vezes, dou até o telefone de quem eu conheço lá, fala com essa pessoa aqui, vende. Não, esse conteúdo infantil, vende pra Discovery Kids, sabe? Não curta, não tem isso, então... Um projeto também, projeto de projeto acho que é pior ainda. Esse aqui tem mais a cara... Porque além de não se adequar, nem existe, né? Então, você tá inventando um negócio pra um canal que não compra, então é pior ainda. Conteúdo pra web se enquadra na FSA? Não. Não, né? Não. Vocês têm conteúdo pra web? Só pra web não. Só pra web não. A gente está no processo de... porque uma parte muito grande do público do curta, a gente vê pelas redes sociais, quando a gente encontra, fala isso que eu já falei que não assiste TV, fica, mas quando vai ter na web, Então a gente está no processo de lançar um curta pra web. É mais difícil que a gente imaginava, porque depende, a gente não pode vender a marca curta fora do contexto de uma operadora. Então é a mesma coisa. Pro curta para eles seria tranquilo, mas se eles abrissem essa possibilidade pra gente, eles teriam que abrir, por exemplo, a HBO. A HBO ia passar a vender só, ou Telecine. Telecine é da Globosat. Mas esses canais grandes, sabe, se você pudesse comprar só o canal, você não ia contratar o pacote. Então o curta ele não pode se vender como curta fora desse contexto. A gente está no processo de implementação do login, das autenticações com as operadoras, mas complicadíssimos, as operadoras demoram. O que a gente está mais avançado é com a NET, que já desenvolvemos tal, mas está dependendo de uma validação. Então daqui a pouco, a qualquer momento, quem por exemplo assinando a NET, você consegue ver o conteúdo online. Está com tudo pronto, os filmes já estão no FTP, está tudo pronto para rodar, tirando essa autenticação da NET, que já está meio desenvolvida, mas depende de programação, sempre dá problema, né? Depende de uma coisa da programação deles. As outras operadoras está mais difícil, porque eles nem dão bola, assim. Porque como dá trabalho lá, eles têm que mobilizar a equipe de tecnologia deles. E a gente é um canal pequeno.
Então eles vão, nesse momento, eles estão mobilizando a equipe de tecnologia deles para os canais maiores ou para os grupos de canais. Então é difícil. Agora a gente quer lançar um serviço que ainda não tem nome, se alguém até tiver uma sugestão de nome, que é, na verdade, o curta, assim, o curta VOD, o curta sob demanda, o curta play, o curta on, enfim, sem ter esse nome curta, que aí ele vai carregar um pouco desse recorte de conteúdo que a gente escolheu para o canal, mas não necessariamente só coisas da TV, porque às vezes o conteúdo que a gente queria contratar para o canal, ele já está numa licença exclusiva para um outro canal e a gente vai poder botar para Pay TV, né? E a gente não vai poder botar no canal da TV. Para o canal online, ele pode estar liberado. Então, o foco desse VOD não necessariamente não só o acervo do curta, mas o tipo de recorte. Abranger o conteúdo nacional mais amplamente. Uma espécie de Netflix nacional. Exatamente. Com um recorte um pouco diferente, trazendo esses conteúdos que a gente contrata de fora e muita coisa nacional. Às vezes dá pra brincar porque qual é o grande problema, principalmente de documentário, que é o tipo de conteúdo que a gente mais licencia? Ele entra numa sala de cinema, aqui no Rio, na estação, e fica um final de semana. Então, se você quiser ver, você não vai ver. Se você tem um compromisso naquele dia, é dificílimo. E aí a gente tem, uma das coisas que esse serviço pode fazer, às vezes é fazer a estreia junto, sabe? Estreou na sala de cinema no Odeon, mas o cara lá de Manaus, que não tem uma estação, ele poder assistir aquele conteúdo também num momento parecido. Tem uma coisa de missão também, o Porta Curtas. Na verdade, esse projeto já deveria ter saído. Na época do Porta Curtas, a gente era patrocinado pela Petrobras e a gente era muito... A gente fazia um relatório todo bonitão, não sei o que eles nem liam, mas eles já achavam bonito o relatório. E aí eles estavam com dinheiro, na época que a Petrobras tinha dinheiro ainda, e convidaram a gente para apresentar um novo projeto para eles patrocinarem. Isso em 2008, há tempo. Aí convidaram, a gente fez um que era porta-longas, na verdade, que era um porta-curtas de longa-metragem brasileiro e tal, fizemos um puta trabalho. Na época a diretora era a Eliane Costa, a gente foi numa reunião com ela falou, não, vamos patrocinar, tudo lindo e tal. Aí foi a crise de 2008. Não sei se a galera vai lembrar que teve uma puta crise em 2008. Um pouquinho menor do que essa agora tá mais esquisita. Que foi quando quebrou o mercado imobiliário também americano, que reverberou aqui, não sei o que. Aí perdemos o projeto. Ficou tudo meio ali, engavetado e tal, e o negócio rolou por conta de falta de grana e ficou à vontade de fazer alguma coisa do tipo. E eu acho que agora, para o ano que vem, a gente deve conseguir lançar um serviço assim, mais ou menos voltado para esse tipo de público.